aqui entra os pilares do sucesso. A estrutura, sistemas que geram resultados. E aqui está falando o seguinte: uma mentalidade poderosa precisa de sistemas e hábitos para se manifestar no mundo real. Esses 15 pilares são as rotinas diárias que transformam intenção em conquista. Então, quais são esses pilares que vão sustentar toda essa estrutura chamada sucesso? Primeiro pilar, tolerância ao fracasso. Aqui já começa, muitas pessoas já ficam para trás nesse primeiro pilar, tolerância diante do fracasso. Porque o que a gente faz? Quando a gente fracassa ou quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, nossa primeira reação é desistir, é largar a mão daquilo que a gente está fazendo e fazer outra coisa. Muitas das vezes, esse fracasso não é um fracasso, entre aspas, em si, mas sim é algo te mostrando, te fazendo aprender sobre algo específico. Mas o que muitos de nós fazemos? A gente pega este fracasso e transforma como fim. Mas para pensar comigo, se a gente transformasse esse fracasso em continuação, conforme eu vi num livro, num filme, que estava falando sobre o suicídio. E lá, uma determinada pessoa queria cometer esse ato, e lá tem uma pessoa que fala que ele é vendedor de sonhos. E naquele momento que ele fala o que a pessoa que está querendo cometer esse ato pergunta o que ele está vendendo. E ele fala que ele está vendendo, ele está doando, entre aspas, vendendo uma vírgula, ou seja, algo para continuar, ou seja, para ele aprender com aquilo e continuar a sua vida. Então, na vida do empreendedor, na vida da pessoa que está fazendo alguma coisa, seja uma faculdade, seja a conquista de algo específico, tudo tem que ter essa vírgula. Fracassou, começa de novo. Bota uma vírgula, aprende com aquilo que você errou e novamente começa de novo. Não começar do zero, mas continuar de onde você parou. Porque se você começa do zero, você vai gastar energia, tempo, recursos e muitas das vezes vai gastar a sua própria vida. Como consequência, fica difícil você alcançar algo específico, algo que realmente vai não só transformar a sua vida, mas transformar a vida de outras pessoas. Então, tudo começa com isso. Como que você vai lidar com o fracasso que você teve ou que você tem na sua vida? O fracasso, entenda isso, pode ser o fracasso financeiro, espiritual, material, sentimental, no relacionamento, seja qual for. O fracasso sempre vai ser uma consequência daquilo que você não soube lidar do que aconteceu na sua vida. O outro pilar é aprendizagem constante. Para pensar comigo, a gente muitas das vezes, eu falo da gente porque eu sou um exemplo claro disso. Quando eu saí da escola, quando eu formei no terceiro ano, qual que muitas das vezes é a mesma coisa que muitas pessoas fazem. Elas terminam o colegial, terminam o terceiro ano, elas vão procurar um emprego e ali ficam nesse emprego o resto da vida. Passam ali 30, 40, 50 anos até aposentar. E qual o aprendizado que ela tem? Ela vai ter apenas o aprendizado daquilo que ela está vivendo aquilo na empresa. Por exemplo, se você passa como, não desvalorizando nenhuma profissão, mas se você passa a vida inteira, você sabendo que você tem um potencial dentro de si, mas você passa a vida inteira em determinada função e não sai daquilo a vida inteira. Você vai lá, pega o seu salário no final do mês, chega no final da sua vida, você vai ter também o salário de aposentadoria até você morrer. Então, ele não teve um aprendizado constante, ele teve apenas um aprendizado que ele aprendeu a fazer alguma coisa e viveu a vida inteira da seguinte forma. Então, muitas das vezes a gente se auto-engana da seguinte forma, a gente acaba se enganando a nós mesmos, porque ao invés da gente tentar evoluir profissionalmente, a gente acaba matando o nosso próprio potencial e nos impede nós mesmos de alcançar o sucesso. Então, o único responsável por uma vida de sucesso, por uma vida bem-sucedida, é nós mesmos. Então, esse pilar de aprendizado e constante é importante nas nossas vidas, porque entenda uma coisa, a gente aprende muita coisa ao longo da nossa vida, e a gente acha que depois de velho a gente não vai aprender mais nada, mas é aí que muitas pessoas se enganam, porque até na velhice
ainda existem conexões sinápticas, ou seja, conexões que geram conhecimento, que geram aprendizagem. Então, até na velhice a gente consegue aprender muita coisa, basta a gente querer. Então, conforme falei, volta à autorresponsabilidade. Se você não está querer ter outra coisa, se você não quis a primeira etapa, que era a autoaprendizado, que era a autoconstrução sua mesmo, para alcançar aquilo que você tanto quer. Outro pilar, poder da persuasão. Você precisa ter, entre aspas, um poder que vai persuadir na sua vida. Se você não tiver um poder persuasivo para você negociar consigo mesmo, com seus fracassos, que você tem na sua vida a todo momento você vai perder. Então você precisa persuadir você mesmo a alcançar aquilo que você quer. Ou seja, negociar consigo mesmo a todo momento pelo resultado que você tanto quer alcançar. Então, é toda uma construção que tem que ser feita ao longo da sua vida. Muitas pessoas conseguem algo rápido, muitas pessoas demoram para conseguir, porque muitas pessoas elas estão abertas para o conhecimento, abertas para o sucesso, e muitas pessoas estão fechadas. Para pensar, talvez você negocie com você mesmo a todo momento, vive falando que você não é bom, que você não é inteligente, que você não consegue, que tal coisa aconteceu na sua vida e por aí vai. Então, essas questões que muitas vezes nos atrapalham de alcançar o sucesso que a gente tanto espera nas nossas vidas. Outro pilar, a construção de hábito. E aqui, conforme falei, está outro pilar muito importante que muitas pessoas deixam passar percebido, que é essa construção desses hábitos. Conforme falei sobre o livro O Poder do Hábito, nossa vida é pautada debaixo de hábitos. Então, tudo aquilo que a gente faz, pensa, fala, tudo isso é consequência de hábitos, porque a gente vai refletir no externo aquilo que está interno. Então, se os nossos hábitos são ruins, nós vamos externalizar coisas ruins constantemente. Então, isso vai dizer muito sobre até onde a gente vai chegar. Quais hábitos nós estamos construindo nas nossas vidas? Eu tenho exemplos de pessoas próximas de mim que passaram a vida inteira bebendo no bar, vida inteira satisfazendo seus próprios prazeres. Chegou agora perto de uma aposentadoria, não pagou o INSS por muito tempo, gastou com muita bebida e por aí vai, e como consequência teve que trabalhar muitos mais anos para poder então se aposentar. Então, tudo é uma consequência, tudo é um hábito. Se você constrói hábitos bons, você vai alcançar resultados bons. Mas se você constrói hábitos ruins, você vai construir, então, coisas ruins também na sua vida. E por último, o pilar, planejamento organizado. Então, do que vale se a gente quer ter muitas coisas, mas se a gente não tem um planejamento organizado na nossa vida? Se a gente não organiza aquilo que a gente quer, quando que a gente quer e como que a gente quer? A gente fala apenas, quero ser rico. Beleza. Se você quer ser rico, como que você vai ser rico? Quando que você vai chegar? O que você vai fazer para ser rico? Quem vai te ajudar para você ser rico? E por aí vai. Então, planejamento organizado. Você precisa organizar o que, como, onde e quando. Quando que você vai alcançar tudo isso? Então, tudo é uma construção, um planejamento. Pega um exemplo da sua vida. O que você faz na sua vida, no seu dia a dia? Se você não planejar, o que acontece? Se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo de futebol. Se você tem um time lá com, se eu não me engano, são 11 jogadores. Se tem um time lá com 11 jogadores, se não tem um técnico planejando o que cada um vai fazer em determinada posição, como que o time vai vencer uma partida? Como que o time vai fazer algum gol? Então, tem que ter o planejamento. A pior ilusão das nossas vidas é achar que sem planejamento a gente vai alcançar alguma coisa nas nossas vidas. Essa é a pior das ilusões que a gente pode ter. Então, por exemplo, se você quer ter um negócio, planeje como que você vai ter esse negócio, quando, onde, como, com quem que você vai ter. Então, é essa construção constantemente que você precisa ter.
Então, esse quarto insight, o fracasso é um feedback essencial, ou seja, uma bússola que vai te levar para alguma coisa. E aqui fala nesse insight: vencedores não veem a derrota como um fim, mas como um feedback essencial. Quanto mais fracassos eu tenho, mais tenho certeza de que estou chegando ao próximo sucesso. Ou seja, a tolerância ao fracasso é um dos 15 pilares para o sucesso. Cada não é um dado que refina a estratégia para o sim inevitável. Então, se você quer ter algo na sua vida, se você quer chegar a esse famoso sim, que você vai conquistar aquilo que você quer, entenda que esses nãos são como dados que vão te ajudar a chegar até lá. Pensa comigo. Se você, não sei se alguém aqui trabalha com ciência de dados, mas na ciência de dados funciona da seguinte forma: você está num local que tem muitas pessoas. Se você está num banco de dados, naquele banco de dados existem muitos dados. Eles não são informações, eles são dados, ou seja, são coisas que não estão lapidadas. Se você entra nesse banco de dados, o que você vai fazer ali? Se você é um profissional, um cientista de dados, você vai fazer acho que é LTL, se não me engano. Se chama Loading, Transforming. É como se fosse você pegar um carregamento de dado, uma transformação, e depois você vai transformar em informação. Então, basicamente, funciona da seguinte forma: você pega esse dado bruto, transforma ele e depois transforma em informação. O fracasso é dessa forma. O fracasso é esse dado bruto, você vai transformar. O que esse fracasso está me dizendo? O que esse fracasso está me mostrando? Depois que você souber o que esse fracasso está te mostrando, você transforma ele em informação e ação para a sua vida. Então aqui você corrige tudo aquilo que você passou, aquilo que você achava que era um fracasso, uma derrota, que nunca mais ia ter uma solução, é apenas uma informação para continuar o processo. Então, depois que você começa a enxergar por esse ponto de vista, tudo começa a mudar na sua vida. Todas as coisas começam a se encaixar, conforme falei, tudo começa a fazer sentido que você está vivendo. Então, nesse quarto insight, qual que é a aplicação para a sua vida? Mude sua percepção diante do erro. Encare cada contratempo como uma lição necessária e use para ajustar sua estratégia, mantendo progresso ao longo tempo, ou seja, fracasso igual a aprendizado, que é igual a progresso. Então, entenda o fracasso da seguinte forma: depois que você começar a entender isso, você vai ver como que as coisas começam a se encaixar.